Eis que eu envio o meu mensageiro, e preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, e o anjo da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. O mensageiro veio, não é? Trouxe a mensagem, que são aí os dois canais, azeite na lâmpada, o Espírito Santo ministra. Então as pessoas vão ouvir, vão se preparar para dar a vida, e quando é que elas vão ser purificadas e refinadas? Quando morrer, que vai sair só a alma para subir. O mensageiro veio, a mensagem, os dois canais, o Espírito Santo ministra, o azeite na lâmpada, as pessoas vão ouvir, vão se preparar, e quando ele vier para refinar e purificar, é a pessoa dar a vida. Então, quando ela tiver aquele processo que ela vai dar a vida para ser salvo, aí ela vai ser purificada e refinada. A alma vai sair e ela vai ser salva. E chegar-me-ei a vós para juízo, serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Isso aqui é o arrebatamento. E fala assim, serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Caso eles ficando para trás já serve de testemunho de que eles realmente não eram obedientes à palavra. O Senhor Deus, ele vem, a pessoa fica para trás e ela se dá conta. Não só ela, como os outros que vai ver que ela ficou para trás também. Aí ela já tá o juízo dela também, né? Agora ela acordou e despertou que ela não estava buscando salvação. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filha de Jacó, não sois consumidos. O caso é o seguinte, quando o Eterno está falando que ele vai vir purificar, refinar, como ouro, como prata, é a salvação dos que ficaram. Então, o que que ele quer dizer aqui? Quando realmente se trata agora da vinda, do fim de tudo, se trata agora da vinda do Eterno, se trata do fim do mundo, se trata do julgamento eterno, do juízo final, isso não tem a ver com religião. Isso não tem a ver com religião. Ele vem tratar com todo mundo. Foi um anjo arrependido, ele vem acertar as contas com esse e vem tratar com esse. Então não inclui religião nisso aqui. Inclui a pessoa não andou com ele, não andou nos caminhos dele, não obedeceu ele, não fez a vontade dele, rejeitou a palavra dele, pela palavra dele não se aproximou dele, não se reconciliou com ele, andou nos seus próprios caminhos, fez o que quis da sua vida, se resolveu como bem quis, como bem achou, como bem entendeu. Então, quando ele vier, que é o juízo final, não vem tratar com religião nem com religioso. Ele vem tratar com o anjo arrependido, que tinha um plano de salvação para ele, segundo a palavra do Eterno. Mas ele foi viver a sua vida, ele não se atentou para a sua salvação, para a sua vida eterna. Então o Eterno veio para tratar com ele. Então, para que ele não venha se dar uma situação desastrosa com o Eterno, que é o lago de fogo para ele, por não ter se atentado para a sua salvação, não ter se atentado para a vida eterna, ter vivido sua vida aí do jeito que bem quis e entendeu, ter ignorado completamente a palavra, ter aceitado que os anjos caídos trouxeram para ele uma religião, a palavra do Eterno, assim ele viu, assim ele não aceitou, assim ele desprezou, assim ele não ligou, não se informou da sua salvação, da sua vida eterna. Então assim o Eterno vem na vida dele, e assim o Eterno pegava ele. E assim o Eterno mandava ele para o lago de fogo, por ter ouvido o anjo cair de seus demônios. Mas o Eterno vai deixar o canal azeite na lâmpada e o Espírito Santo ministra, que vai ser um meio dele escapar. Vai ser um escape para ele. Então essa é a advertência do Eterno, que não fizeram nada pela sua salvação. Não fizeram nada pela vida eterna. Não buscaram a vida eterna.
Andaram nos caminhos do anjo caído, andaram no caminho dos demônios, anjos caídos, e não ligaram para a sua salvação. Porque ser um religioso não está buscando a salvação. Está enfiado numa religião não está buscando a sua salvação. Envolvido com a salvação é com a palavra, unicamente com a palavra. Como o anjo caído fez da palavra do Eterno um livro religioso, então ninguém envolveu com a palavra, envolveram com a religião. Então, para vocês não serem lançados no lago de fogo, porque vocês não se atentaram para a palavra do Eterno, vai ficar os dois canais. Vocês só têm os dois canais. Vocês não têm para onde correr. Vocês vão ficar acuados e cercados pelos demônios. Os mesmos que enganou vocês. Os mesmos que iludiu vocês. Os mesmos que eram deuses de vocês. Eles vão vir e vocês conhecerão os seus deuses. E eles mesmos acuarão vocês. Eles mesmos cercarão vocês. Eles mesmos que vão querer comer a carne de vocês. Então vocês não têm para onde correr. Porque os próprios deuses de vocês se levantarão contra vocês e serão inimigos de vocês. Inimigos de morte, inimigo mortal. A ponto de querer comer vocês vivos e beber o sangue de vocês. Então vocês se sentirão acuados e cercados pelos deuses de vocês e pelo Deus de vocês, anjo caído. Então vocês só terão o azeite da lâmpada e o Espírito Santo ministra, para vocês poder ainda ter uma condição de ser salvo, dando a vida. Caso contrário, vocês serão acuados pelos deuses de vocês, perseguidos por eles, capturados por eles, e o Eterno mandará vocês para o lago de fogo com eles. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aqui fala, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos. Então não é de hoje que os demônios roubam os anjos arrependidos do Eterno. Vindo agora para a parte do Novo Testamento, desde quando eles mataram os discípulos, desde quando eles mataram a Yeshua, desde quando eles perseguiram os cristãos, que eles roubam os anjos arrependidos do Eterno. Mas o que é que o Eterno está mandando aqui? Tornar a Ele. Tornar a Ele. Não deixar mais os anjos caírem e continuar roubando eles. Tornar ao Eterno. E como eles se tornarão? Não é através da mensagem que o mensageiro deixou? Então, por que eles são roubados do Eterno? Não é pelos anjos caídos que eles são roubados do Eterno? Não é os anjos caídos que roubam eles? E agora eles ouvindo essa palavra? Tem por que continuar sendo roubados? Agora não tem que tornar ao Senhor? Depois do que o Senhor está esclarecendo para eles, a causa de tudo, a questão de tudo, o problema de tudo, não está sendo claro aos olhos dele quem está por trás de tudo, quem afastou eles do Eterno, quem roubou eles do Eterno, quem tirou eles do Eterno, quem enganou, quem mentiu, não está sendo tudo revelado, não está sendo tudo esclarecido. Então agora o que o Eterno pede? Tornai-vos para mim e eu vos tornarei para vós. Queiram voltar para mim e eu vou querer vocês de volta. E tem mais como eles voltar? Pelo novo nascimento, pela obediência à palavra? Não. Agora tem como voltar se preparando para dar a vida. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Quem é que são agora amaldiçoados? Os demônios? Quem roubou tudo do Eterno? Os demônios. E que seria esse dízimo? A alma das pessoas? Voltar para o Eterno. Voltar para o Eterno, né? Porque não é tudo o demônio que está impedindo, não é tudo os demônios que estão empatando. Uhum. O Eterno está revelando tudo, está mostrando tudo, está falando tudo para eles. Agora, como é que eles vão dar os dízimos? A vida deles. Voltar para o Eterno. Dar a vida ao Eterno. Agora o dízimo vai ser a vida. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Quer dizer, agora o Eterno não pede mais essa obediência para essa abastança de bênção.
Agora eles vão dar o dízimo, a vida. Hoje os anjos caídos eles roubam os dízimos, as ofertas e trazem animais que manqueja. Bom, como foi dito aqui, o dízimo se encerra dando a vida. Mas o propósito dele antes, quando estava enganando vocês, quando vocês estavam debaixo do jugo da autoridade deles, eles faziam com que vocês não dessem fruto para a vida eterna. O objetivo dele era ser condenado juntamente com eles, pois esses falsos profetas, esses anjos caídos, não têm mais salvação, não tem mais o que eles fazer para alcançar a salvação, porque eles já estão condenados ao lago de fogo. Então eles queriam fazer com que vocês também fossem. Por isso eles não faziam com que vocês dessem fruto para Deus. E agora o dízimo que você vai ter que dar, a oferta que você vai ter que dar é dar a sua vida e morrer por amor de Yahushua. Porque agora esse é o dízimo que o Eterno quer de vocês. Anjos arrependidos. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele vai repreender o devorador. A sua vida não vai ser estéril, porque você vai dar fruto para a vida eterna. Você vai conseguir passar por toda a tortura e não vai negar o nome de Yahushua. Vai ser fiel até a morte. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em guardar de luto e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Então, quem diz que inútil é obedecer ao Senhor? Quem diz? Os anjos caídos, não é? Porque eles não têm mais propósito de obediência nem propósito de salvação. Então, isso parte deles, tirar os anjos arrependidos do caminho da obediência. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Mas a hora deles não vai chegar? Então aqueles que temeram ao Senhor falarão frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou o ouvido. Um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias e poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho, que o serve. Então voltarei e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. A diferença entre os que vêm para a palavra, entre os que obedeceram à palavra, entre os que o Espírito Santo levou e os que foram deixados, que andaram com o anjo caído e os seus demônios anjos caídos. Então, eles tiveram que ficar para ver o Deus que eles serviam. E ele fala outra vez, porque uma vez foi lá no Egito, ele mostrou quem era Deus. Lá foi o único Deus, ele mostrou o poder dele. Dessa vez ele vai mostrar novamente. Isso. Lá no Egito, Faraó era Deus, os outros deuses eram deuses. Tudo na boca do homem, conforme os demônios, e o anjo caído diz que eles são deuses. O Faraó aceitou, Egito aceitou, aquelas nações vizinhas aceitaram que os anjos caídos era Deus, o anjo caído era Deus. Quando o Eterno se manifestou, foi provado que eles não eram deuses, porque eles não pararam o Eterno. E como o irmão disse, realmente fez a diferença. Os que o Eterno foi lá libertar, eles não tiveram poder nem domínio de impedir, e nem tampouco aquela separação que o Eterno fez entre as coisas que aconteciam com eles e não acontecia com o povo do Eterno. Eles não puderam ir lá impedir, e nem impedir que não acontecesse com eles. Então a mesma coisa será no arrebatamento. Será provado o único Deus, o único eterno Criador, e vai haver novamente a diferença. Os que andaram com a palavra, os que andaram com o Espírito Santo, vão subir com ele. E os que andaram com os anjos caídos, os que andaram com o anjo caído, Deus, e os seus anjos caídos, demônios, deuses, ficarão todos. E vão se sujeitar ao Eterno. Vão se submeter ao Eterno. Porque só vai ficar os dois canais. O Espírito Santo ministra e o azeite na lâmpada. Para quem, pelo canal,
se preparar para se entregar à morte, para se libertar do demônio na carne e a sua alma subir para ser salvo. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. O dia que está para vir os assombrará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como o bezerro do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos, lembrarei-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ainda que os inimigos venham para fazer com que você negue o nome de Yahushua, a palavra de Deus vai te manter firme, e você pisará em cima dos seus inimigos, pois vai se manter firme até o fim. E eles verão sua alma subindo e você gritando de júbilo, louvando o nome do Senhor Deus. E o Eterno diz mais uma coisa: os anjos caídos, eles se valem muito dessa palavra que Elias virá. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele se apega dessa palavra para se levantar como o Elias dos últimos tempos, Elias dos últimos dias. Então o Eterno quer dizer aos anjos arrependidos que os anjos caídos estão mentindo. Não existe nenhum Elias dos últimos dias, não existe nenhum Elias dos últimos tempos. Elias foi unicamente lá a questão do João Batista. Quando João Batista veio, que o próprio Yahushua falou. Este é o Elias que havia de vir, mas vocês não viram. Então não virá nenhum profeta, não virá ninguém na condição de Elias profetizar nada. Nem nos últimos, nem no final, nunca. Já veio. Não virá mais nenhum Elias. Os anjos caídos estão mentindo por aí, dizendo que é Elias. Elias dos últimos tempos, Elias dos últimos dias. E o Eterno diz: acabou. Não virá mais nenhum Elias. Foi no tempo de João Batista que se cumpriu a vinda de Elias. Qualquer outro Elias por aí é um anjo caído. O costume deles é mentir e enganar. Então eles estão por toda parte, querendo título, querendo nome, querendo ser alguém, querendo fama, querendo sucesso. E eles não deixam as escrituras por menos. Também quer ganhar fama com a palavra do Eterno.